Olha, muita coisa se esclarece. Parabéns. E aí, pronto para entrar no mundo dos grandes mestres e suas obras geniais? Então chega mais. Literatura com o professor Zé Carlos. Olá. Hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo, que não pode ser considerado uma escola literária, mas sim uma fase de transição da literatura brasileira. Um período compreendido entre os anos de 1902 e 1922. Em 1902, nós vamos ter a publicação de duas importantes obras. A primeira, Canaã, de Graça Aranha, que vai enfocar a imigração alemã em Porto Cachoeiro, no Espírito Santo. E a outra obra, uma das mais importantes da literatura brasileira, que é a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse período é um período de grandes contrastes, de grandes crises sociais. Nós vamos ter, na verdade, os revérberos aqui de uma abolição mal resolvida em 1888. Nós vamos ter também aqui os revérberos de uma república de conchavos de 1889, uma política do café com leite, que para falar sobre esta política do café com leite, eu vou chamar o meu amigo Ricardo Carvalho. Pois bem, professor Zé Carlos, o que foi a política do café com leite? Lembrar que a política do café com leite foi o revezamento dos grandes estados na vida política brasileira durante a República Velha. É bom a gente lembrar que durante quase toda a República Velha predominou o que a gente chama de coronelismo, que era o poder dos coronéis, dos chefes das oligarquias regionais. Por isso que a gente chama a República Velha, chama também de República Oligárquica. Esses homens tinham um poder que era um misto de padre, prefeito, juiz, advogado, delegado, tudo ao mesmo tempo. Através do seu curral eleitoral, através do seu voto de cabresto, eles dominavam a vida política desde o nível municipal até a nível federal. Ora, vamos raciocinar. Esses coronéis, eles conseguiam eleger prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores. Essas oligarquias mais poderosas tinham muita força dentro dos seus estados. Então vamos raciocinar aqui. As oligarquias mais poderosas do Brasil poderiam então eleger quem se quisessem? Exatamente, o presidente da República. E os dois estados mais poderosos do Brasil eram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo por causa do poder do café, a força financeira do café. E Minas Gerais porque tinha o maior colégio eleitoral do Brasil. A soma desses dois estados garantia a eleição e o revezamento no poder dos presidentes da República. Um presidente paulista, um presidente mineiro, e assim eles iam se revezando no poder. É por isso que a gente chama de política do café com leite. O café de São Paulo e a força pecuarista de Minas Gerais, o dinheiro de São Paulo e o maior colégio eleitoral do Brasil, que era Minas, juntos se revezavam no poder. É por isso que a gente chama de política do café com leite ou política dos grandes estados. É com você, Zé Carlos. Valeu, Rick. Mais uma vez, muito obrigado. Você realmente é um menino de ouro. E como nós estávamos falando, o pré-modernismo, essa fase de transição da literatura brasileira, este período da nossa literatura, ele é muito rico, ele é muito fecundo. Como traços marcantes, nós não podemos esquecer, por exemplo, o sincretismo de tendências. Durante esses 20 anos, escritores românticos remanescentes estarão produzindo, assim como escritores realistas. Não podemos esquecer que o maior escritor da literatura realista e considerado por muitos o maior escritor da literatura brasileira de todos os tempos, Machado de Assis, ele vai morrer em 1908. Então, ele produz também nesse período. Escritores naturalistas e, claro, os grandes poetas parnasianos, considerados por muitos como os príncipes dos poetas, estarão também aí sendo ovacionados, aplaudidos aí por grande parte do público. Enfim, nós vamos ter, ao lado desses escritores, repito, românticos, escritores realistas, naturalistas, parnasianos, os escritores simbolistas, aqueles chamados de poetas malditos, os poetas nefelibatas, aqueles que andam pelas nuvens. Ao lado de todos esses intelectuais, nós vamos ter aquela voz crítica. Aqueles escritores que farão uma radiografia da realidade brasileira. Não usarão mais daquele discurso muito bem construído, aquele discurso elogioso. Nós vamos ter, por exemplo, Euclides da Cunha. Como eu disse,
a obra introdutória do pré-modernismo, Os Sertões, vai ser uma obra aqui, dividida em 3 partes. A primeira parte, chamada de A Terra, uma parte difícil, uma descrição extremamente detalhada. Nesta parte, Euclides da Cunha vai evidenciar todo o seu conhecimento na matéria de ciência. Euclides da Cunha, na segunda parte, vai fazer uma análise desse homem e dirá que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, um Hércules Quasímodo. Não tem o raquitismo neurastêmico que tem o homem do litoral. Então, nesta parte, nós conheceremos Antônio Conselheiro, o tão temido Antônio Conselheiro. E na última parte, a mais bela, a parte que ele vai denunciar aquela tragédia cometida pelo Exército Brasileiro, nós vamos ter a luta. Então você observou bem que a primeira parte, a terra, nós temos o meio. A segunda parte, o homem, nós vamos ter a raça. E na terceira parte, nós vamos ter a luta, o momento. Ao lado de Euclides da Cunha e de Graça Aranha, outros nomes nós não podemos esquecer. Lima Barreto, o cronista da opressão e do preconceito. Este mulato alcoólatra que vai realmente expressar a sua insatisfação, a sua revolta, a sua crítica àquela literatura que não o prestigiara, que tinha em relação à sua obra um olhar extremamente, não apenas crítico, mas muitas vezes extremamente preconceituoso. Lima Barreto, que vai escrever obras como Clara dos Anjos e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nesta obra, Lima Barreto, que vai ser um ferrenho crítico do nacionalismo ufanista, ele vai pintar esse funcionário público, o Major Quaresma, um visionário, uma espécie de Dom Quixote brasileiro. Lima Barreto, Euclides da Cunha, Graça Aranha e o tão fantástico contista Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, homem polêmico, que foi preso por ter dito que nós brasileiros precisávamos explorar as nossas riquezas minerais. Monteiro Lobato, escritor que vai enfocar aquela triste realidade das Itaocas, as pequeninas cidades do Vale do Paraíba paulistano. Monteiro Lobato, que vai ser um escritor chamado por muitos de um intelectual que na sua obra apresentava um certo didatismo, o autor do grande Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho e também Urupês. Você percebeu que, no que diz respeito à prosa, alguns nomes são indispensáveis na hora da sua prova. Graça Aranha, Canaã. Euclides da Cunha, Os Sertões. Lima Barreto, As Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Clara dos Anjos e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Monteiro Lobato, Urupês, Reinações de Narizinho. E na poesia, além daqueles poetas parnasianos, nós vamos ter um poeta inclassificável, o chamado Doutor Tristeza. Quem é ele? Augusto dos Anjos, poeta do famoso texto Versos Íntimos, quando ele vai dizer que a mão que afaga é a mesma que apedreja. Poeta único, o chamado poeta dos ismos. Na sua poesia, nós encontramos características do parnasianismo, do simbolismo, encontramos características do impressionismo, do expressionismo e características antecipadoras também aí desse modernismo. Augusto dos Anjos é um poeta de uma temática muitas vezes rotulada de apoética. É o poeta dos vermes, como alguns críticos querem rotular. O poeta da putrefação. Augusto dos Anjos é um poeta que nós não podemos absolutamente classificá-lo em apenas uma escola literária. E isto evidencia a característica que é o sincretismo de tendências. Então, esta fase da literatura brasileira, que vai antecipar o modernismo, visto que, em 1922, nós vamos ter a Semana da Arte Moderna, um divisor de águas da nossa literatura. Nós vamos ter, em 1922, escritores
voltados para a apresentação do novo, fazer com que a arte brasileira ela viesse a estar em consonância com aquilo que estava se produzindo na Europa. Esse pré-modernismo, essa radiografia crítica da sociedade brasileira, essa literatura que vai ter uma tendência a se documentar e não a se enfeitar, a se idealizar. Nós vamos ter em Euclides da Cunha, só para você fazer uma comparação, uma espécie de linguagem que é rotulada como um barroco científico. Já Lima Barreto vai utilizar na sua literatura uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, uma linguagem que muitas vezes ela chega a ser desleixada. Então você tem, ao lado de escritores como Augusto dos Anjos, nessa linguagem extremamente inovadora, Euclides da Cunha, com esse seu barroco científico, Lima Barreto, com sua linguagem muito simples, antecipando aí traços da modernidade. Ou seja, para que você faça aí uma excelente prova, não negligencie Augusto dos Anjos, principal poeta desse fecundo período que nós chamamos de pré-modernismo. Que aula linda!